Vamos lá, gente, vamos continuando aqui com a nossa leitura. Estou lendo aqui Orígenes Lessa, o Evangelho de Lázaro, ambientado, como você já sabe, lá no tempo de Jesus Cristo. Este Lázaro é aquele Lázaro bíblico, Lázaro histórico bíblico. Legal? É um Lázaro angustiado e vamos lá na nossa leitura. Os vídeos aqui são todos numerados para você não perder a sequência. E agora, em especial, nós estamos na página 77. Vou iniciar o capítulo 47 do livro, relembrando que o livro vai até 88 somente. Então, estamos quase no final. Aguente firme. Todo dia a gente está lendo um pouquinho aqui. Vamos lá. Durante alguns dias eu fui um vendilhão. Induzido pela palavra insinuante de Barnabé, eu me vi rodeado de honras e bens, de prosperidade e de consideração na igreja que iríamos estabelecer em Marsella. Não sei por que me fixei nesse nome. Ele apelava para minha imaginação. Barnabé, incidentalmente, falava nos descendentes de comerciantes gregos que dominavam aquela região e possuíam grandes riquezas. Ele foi atrás de riqueza, né? Lá não iremos evangelizar apenas os pequeninos, dizia o meu amigo. Os ricos, os abonados também têm alma, também precisam da salvação. Cristo não veio apenas para salvar os pobres. Esse, para mim, é um dos grandes equívocos dos apóstolos. Como Cristo reconheceu ser difícil a um rico entrar no reino dos céus, eles preferiram o caminho mais fácil. Vão ao encontro dos miseráveis, dos desamparados, daqueles cuja miséria é meio caminho para se refugiar em Deus. Acho muito justo. Dos pequeninos é o reino dos céus. Não sou contra, mas nós não podemos esquecer os ricos e os poderosos. Espiritualmente, eles são pequeninos, coitados, e não podem ser deixados na cegueira dos seus bens terrenos. É preciso que alguém se lembre deles e os converta, mesmo porque isso vai prestigiar o Evangelho. Quando um grande se converte, é um exemplo para os pequeninos, um instrumento para a conversão das massas. E eles poderão nos ajudar a ajudar outros povos, poderão colocar suas riquezas a serviço do bem. Poderão fretar barcos para nos conduzirem, poderão nos entregar fortunas para distribuir entre os pobres. Aliás, nós também somos pobres, podemos compreender muito bem os sofrimentos dos que nada têm. Tens passado fome muitas vezes, não tens? Então sabes muito bem como é triste. Já pensaste em dispor de verdadeiras fortunas para distribuir entre os pobrezinhos, com as ofertas dos opulentos mercadores arrependidos de seus maus caminhos? Que é que se pode fazer com o óbolo das viúvas de Jerusalém, com a oferta quase esmola dos vendedores de tâmara e mel? Praticamente nada. Eles mal dão para sustentar os obreiros do Senhor. Imagina agora o que seria possível realizar se nos lembrássemos do destino dos grandes da terra, pelos quais também morreu Jesus? Que discurso bonito, não é? Isso me lembra algumas igrejas que no nosso tempo também fazem uma espécie de pregação, uma espécie de prédica baseada nisso também, né? A teologia da prosperidade anda de mãos dadas com esse discurso aqui também. Vamos lá. Aliás, acrescentava Barnabé, eu estou propondo uma tarefa muito difícil. Por isso mesmo, talvez mais meritória aos olhos do Altíssimo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas que 10 se convertam, que 2 se convertam, que um se converta. Há mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quando esse pecador pode contribuir para salvar a muitos outros, não é um pão e um pedaço? Eu ouvia aquelas palavras e insensivelmente me deixava embalar e me antecipava em pensamento a comer aquele pão. Aqui está Lázaro, que não me deixa mentir. Seria essa a pregação, e o Lázaro quietinho, né? Só como exemplo da obra de Deus na terra. Capítulo 48, página 79. Planos feitos, viagem marcada, Barnabé assíduo, muito confiante nos seus projetos. O segredo é a alma do negócio, até no campo religioso, dizia Barnabé, fazendo os seus cálculos. Se Deus nos ajudar, havemos de construir em seu louvor, no sul da Gália, um templo maior que o de Jerusalém, e vais ser o bispo de Marsella, está bem? Mas quem sou eu, Barnabé? Quem sou eu? Um pecador que Cristo ressuscitou de entre os mortos para transformá-lo em coluna do seu templo. Pobre de mim! O que é grande em ti é a tua modéstia. Por isso Jesus te escolheu. Enquanto os outros se empavonam, dizendo-se limpos, totalmente lavados pelo sangue de Cristo, a tua consciência aguda se traduz numa comovente humildade. Tu te consideras sempre vil, indigno, miserável, sempre descontente com a tua própria natureza. Os outros, mesmo os mais sinceros, se orgulham da sua virtude e põem um gosto quase cruel ao condenar os pecados alheios. É com volúpia que falam. O próprio Paulo, que não que eu não tenha por ele o maior respeito, foi ele que me trouxe a Jesus. O próprio Paulo não oculta uma certa vaidade. Não disseste que ele se considera o maior dos pecadores? Isso Barnabé falando para ele. No sentido de mais pecador. Talvez não digo que não, mas este maior para mim soa como falta de humildade, que era a grande característica do Salvador. Ou não achas? Aqui está aquela lógica, né, do sujeito, neste caso aqui em específico, diz eu sou o maior dos pecadores. De certa forma, porque interessa para a pregação do evangelho cristão que a pessoa se coloque nessa posição de, aspas, desvantagem para ter vantagem. Quando diz eu sou o maior dos pecadores e não sei o que, né? É uma lição para nós no nosso dia a dia, né? Quando alguém se coloca numa posição super humilde, mas na verdade não tem nada de humildade ali, né? Vamos lá. Convidado a opinar, calei-me. Tinha e tenho a maior admiração pelo grande apóstolo Paulo, né? Não podia concordar, mas não queria desrespeitar uma opinião que imaginava sincera e bem intencionada. Barnabé continuava aliciante e envolvente. Contigo tenho aprendido essa grande lição. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Tu vais ser, com a graça de Deus, hoje te desprezam, amanhã te louvarão. Hoje passas fome, bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, Barnabé. Também. Para onde está indo aqui? Aonde está indo, né? A palavra de Deus, né, gente? Estamos agora cruzamos aqui, estamos na página número 80. Vou dar mais um adiantado.
no capítulo 49. É isso? 49. Passei 48, agora eu vou para o 49. Mas quando eu me classifiquei de vendilhão, agora há pouco, né, nós abrimos esse vídeo com essa expressão dele, foi porque eu vinha olhando realmente o Marcelo e os planos de Barnabé como solução para o meu problema de fome e sede materiais. Seria uma tranquilidade se Barnabé estava certo em suas previsões. Agradava-me, sobretudo, a possibilidade de servir ao meu Senhor sem encontrar a cada passo gente que sabia das minhas fraquezas, embora um homem como Pedro nunca hesitasse em confessar as suas. Para mostrar a pequenez da sua carne e o infinito da misericórdia divina, ele não vacilava em proclamar que, mesmo após tê-lo negado 3 vezes, Cristo estendera-lhe a sua salvação e o redimira. Em Pedro, porém, o milagre fora a ressurreição do espírito e não do corpo. Em mim fora a do corpo, este corpo de morte, cheio de terrores físicos e de problemas de espírito, dominado pela carne. Carne que me levava agora a antecipar com delícias a ideia de um testemunho bem remunerado e compensador. Claro que nada se materializou. Evidente que o projeto foi a tempo abandonado. Deus abriu-me os olhos e deu-me forças para não mergulhar totalmente no erro sem conserto. Mas, se desejarem adulterar, não é preciso receber as 30 moedas como Judas para ter vendido o meu Senhor. Durante algumas semanas, prelibei minhas intervenções a chamado de Barnabé, confirmando as suas palavras, falando não na ressurreição de Cristo, mas na minha. E vendo as ofertas tilintando na bandeja para sustento da causa, moedas para auxílio dos pobres, entre os quais era eu o maior, e confesso que não me desagradava findar os meus dias como bispo de Marsella. Se eu fosse mais avisado, teria percebido logo de início o veneno que havia nas palavras de Barnabé. Indícios não faltavam, ele se desmascarava a cada passo. Minha ingenuidade me cegava. Foi preciso que ele me abrisse os olhos quase à força bruta, de maneira insofismável. Fazíamos nossos planos certa noite à luz do óleo de peixe que já no fim mal conseguia alimentar o pavio. Noite quente, porta aberta, vento de longe entrando para um pouco de alívio. Eu sentado no catre, Barnabé caminhando no cômodo, que era sala, quarto e cozinha, de paredes rachadas, meia treva onde o vulto de Barnabé se projetava, mais escuro, diminuindo e crescendo nas paredes, às vezes, conforme a posição, se entortando nos cantos, se confundindo no teto, a sombra do braço baixando e subindo ou correndo para os lados. Não sei por que, ainda hoje me lembro, eu não acompanhava Barnabé, acompanhava sua própria sombra, tomando formas estranhas no casebre, já no fim do óleo de peixe. Parecia um fantasma. Um medo vago me apertava o coração. Acorda, Lázaro. Estás me ouvindo? Estou. O vulto se imobilizara. Depois um braço caminhou, parede acima, ficou passeando no teto. Estou vendo ainda hoje o braço lá no alto, se afilando na ponta, que eu saiba agora ser aquela mão que falava comigo, o dedo em riste. Posso contar contigo? Não posso, Lázaro? Hesitei um segundo, ele corrigiu. O Evangelho pode contar contigo, não pode, Lázaro? Claro, irmão. O teu testemunho é indispensável. Me admira que os outros tenham desprezado esse argumento poderoso em favor do Evangelho.
Não precisas ser orador. Até é bom que não sejas. Dá mais autenticidade. Aí a sombra do braço veio lá de cima e se confundiu com o vulto maior. Um dedo quase carinhoso saía da ponta apontada quase a tocar-me o rosto. O que é preciso é um pouco mais de tempero no teu testemunho. O quê? Tempero, meu filho? Condimento? Sal na comida? Hortelã, coentro, cominho? Para o prato agradar mais, entendeste? Não. Escuta, meu querido. Somente contar como eu te vi fazendo não basta. Não impressiona. Para quem assistiu está bem. Eles viram, Maria viu, Marta viu, os outros viram. Mas, passados tantos anos, um homem chegar e simplesmente dizer: eu estava morto, estive morto durante 4 dias e Cristo me ressuscitou, glória ao Senhor. Só isso não convence ninguém. Mas é a pura verdade. Eu sei, meu querido. Claro que sei. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia mesmo. Mas quem está ouvindo o teu depoimento, que pode contribuir para a salvação de muitas almas, precisa sentir que estás dizendo a verdade. Precisas acrescentar detalhes às coisas que confirmam e persuadem. Não basta dizer que estavas morto e depois reviveste. É preciso contar como era a morte. Mas eu não sei. Como não sabes? Não estiveste morto? Estive. E não tens o que contar? Eu estava morto, Barnabé. Como é que eu vou saber? Mas aonde? Ué, na sepultura é tudo o que sei. Mas essa é a tese dos saduceus. Com a morte tudo se acaba. Tu és saduceu, por acaso? Claro que não. Acreditas na alma, no céu, no inferno? Assim Jesus ensinou. Então, se queres ajudar os homens, se queres a conversão dos homens ao Evangelho, tens que cooperar, se é que me entende. Eu estou pronto a cooperar, já disse, mas cooperar para que eles não fiquem pensando que havias acabado, que eles vão simplesmente acabar. É o único meio de salvar os homens. Olha, eu, eu já não vi as sombras, vi o dedo apontando. Olha, conta que estiveste no céu. Mas eu não sei se estive. Mas devia ter estado. Com a ressurreição esqueceste. Mas céu existe ou não acreditas? O céu existe. Podes falar na glória da presença divina, as legiões de anjos cantando, as maravilhas que esperam os crentes. Na casa do meu pai há muitas moradas. Fala nas ruas de jaspe luzente, nos anjos e arcanjos, ao som das trombetas eternas, no teu deslumbramento diante dos salmos cantados. Seria mentira, Barnabé. Eu não vi, mas sabes que é assim. E para facilitar a conversão é preciso trazer os pecadores a Cristo. Dizendo o que eu não vi, a causa justifica os meios, ou o fim justifica os meios, né? A causa justifica os meios, meu querido. Ou queres deixar os homens nas garras do mal, condenados ao eterno sofrimento? Parou-me em frente. Não estivestes no céu? Tens a certeza? Certeza não tenho, apenas não sei. Com certeza não, disse de repente Barnabé, mudando de rumo. Devias ser um pecador como os outros? Ou vai me dizer que era um santo? Nunca disse tal coisa. Aliás, Cristo não iria arrancar-te as delícias do céu para devolver-te a este vale de lágrimas tenebroso. Não seria de Cristo, provavelmente estivesse no inferno. Que tal?
É possível. E não lembras nada? Faz um esforço. Não lembro. A gente sem querer procura esquecer as coisas desagradáveis, é isso. Aliás, é muito melhor falar do inferno. Cristo arrancou-te, na sua infinita misericórdia, do inferno, pois não? E para salvar os homens do pecado é muito melhor falar no inferno que no céu. O que move os homens não é a esperança, é o medo. Fala a um rico vestido de púrpura e de linho finíssimo nas promessas do céu, ele nem te liga. Mas porque é a continuação da vida dele aqui. É a continuação dessa vida mansa que já está acostumado. Mas descreve-lhe o inferno, os horrores do inferno, contraste da sua boa vida e castigo dos seus crimes. Vê se ele não se assusta. Vê se ele não trata de aceitar o Evangelho, de pôr todos os seus bens a serviço do Evangelho. Interessante, né? É difícil um rico salvar-se. Olha, o comodismo. Quem é o teu próximo? É apenas o pobre? Por quem morreu Jesus? Para salvar a todos os pecadores, Lázaro, a todos. E os ricos, aqui entre nós, são os maiores pecadores. Grandes e pequenos, pobres e ricos, é um dever fazer tudo, empregar todos os recursos e, acima de tudo, usar o recurso supremo, mostrar os perigos do inferno. É questão de conhecer a natureza humana. É pelo inferno que se vai ao céu. Pelo sangue de Cristo, arrisquei eu timidamente. Pelo sangue de Cristo que desceu aos infernos, afirmou Barnabé, erguendo a voz e as mãos. Muito bem, gente, terminei mais um capítulo. No próximo vídeo, para não ficar extenso e cansativo para ninguém, começarei o capítulo número 50, já na página 84, olhando a chegada, a reta final. Valeu? Fiquem então até e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.